Bill Gates nasceu em 28 de outubro de 1955, em Seattle, nos Estados Unidos, em uma família de classe média alta. Seu pai, William H. Gates Jr., era advogado e sua mãe, Mary Maxwell Gates, professora e diretora de organizações comunitárias. Desde cedo, Bill cresceu em um ambiente que valorizava a educação, disciplina e curiosidade intelectual. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, ele não era um aluno exemplar em todas as áreas. Gates tinha uma mente inquieta, questionadora e muitas vezes rebelde diante das regras tradicionais. Na infância, Bill demonstrava uma inteligência fora do comum. Gostava de ler enciclopédias inteiras e resolver problemas matemáticos complexos. Porém, sua verdadeira paixão surgiu quando, aos 13 anos, estudando na Lakeside School, teve acesso a um computador, algo raríssimo nos anos 1960. Foi nesse momento que sua vida mudou. Enquanto a maioria dos colegas via o computador como uma curiosidade, Gates mergulhou de cabeça. Passava horas escrevendo códigos, explorando sistemas e tentando entender como aquelas máquinas funcionavam. Foi na Lakeside que conheceu Paul Allen, um jovem igualmente apaixonado por tecnologia. Juntos, formaram uma dupla inseparável. Eles não apenas aprendiam programação, mas também testavam os limites dos sistemas. Gates e Allen descobriram falhas nos computadores e as exploravam para conseguir mais tempo de uso gratuito. Essa atitude rebelde não era motivada por malícia, mas por pura curiosidade e desejo de aprender. A escola, em vez de puni-los severamente, reconheceu o talento dos dois e os incentivou a continuar explorando. Aos 17 anos, Gates e Allen fundaram sua primeira empresa, Traf-O-Data. O negócio consistia em analisar dados de tráfego rodoviário por meio de computadores, oferecendo relatórios para cidades que buscavam melhorar o fluxo de veículos. Embora o projeto não tenha sido um grande sucesso comercial, foi um marco importante. Gates aprendeu que tecnologia podia resolver problemas reais e que inovação podia se transformar em negócio. Essa experiência foi o laboratório que preparou o terreno para o futuro. Em 1973, Gates ingressou em Harvard University, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Lá, estudou matemática aplicada e direito, mas sua mente estava em outro lugar. Ele passava mais tempo nos laboratórios de computação do que nas salas de aula. Foi em Harvard que teve contato com o Altair 4800, um dos primeiros computadores pessoais disponíveis no mercado. Gates e Allen viram imediatamente a oportunidade: criar um software que permitisse programar o Altair de forma prática. Essa ideia foi tão poderosa que Gates tomou uma atitude radical: abandonar Harvard em 1975 para fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft. Muitos consideraram a atitude insana. Afinal, quem largaria uma das universidades mais prestigiadas do mundo para apostar em um mercado incerto? Mas Gates tinha convicção. Ele acreditava que os computadores pessoais seriam parte do futuro e que o software seria a chave para liberar todo o potencial dessas máquinas. Esse espírito rebelde, ousado e visionário foi a marca registrada de sua juventude. Gates não se conformava com o caminho tradicional. Ele preferia arriscar, desafiar expectativas e seguir sua intuição. Essa rebeldia não era destrutiva, mas criativa. Foi ela que o levou a transformar uma paixão adolescente em um império tecnológico que mudaria o mundo. O homem que colocou um computador em cada mesa. Quando Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft em 1975, o mundo ainda não entendia o poder que os computadores pessoais poderiam ter. A maioria das pessoas via essas máquinas como curiosidades de laboratório ou ferramentas restritas a grandes corporações, mas Gates tinha uma visão ousada: um computador em cada mesa e em cada lar. Essa frase, que parecia utópica nos anos 70, se tornaria a missão que guiaria toda a trajetória da Microsoft. O primeiro grande salto, MS-DOS e a parceria com a IBM. Em 1980, a IBM, gigante da tecnologia, decidiu entrar no mercado de computadores pessoais. Precisava de um sistema operacional confiável para seus PCs.
Gates enxergou a oportunidade da vida. Ele ofereceu à IBM o MS-DOS, um sistema que a Microsoft havia adquirido e adaptado. O contrato foi revolucionário. A IBM poderia usar o MS-DOS, mas a Microsoft manteria os direitos de licenciamento. Isso significava que outras empresas também poderiam usar o sistema. Resultado, o MS-DOS se tornou o padrão da indústria, consolidando a Microsoft como protagonista da revolução digital. A obsessão pela interface amigável. Gates sabia que o MS-DOS era poderoso, mas pouco acessível para o público comum. Era necessário digitar comandos complexos, algo que afastava usuários não técnicos. Sua obsessão era criar uma interface gráfica simples, intuitiva e universal. Assim nasceu o Windows, lançado em 1985. Com janelas, ícones e menus, o sistema transformou a experiência do usuário. Pela primeira vez, qualquer pessoa podia interagir com um computador sem precisar ser programador. O impacto foi imediato. O Windows se espalhou rapidamente e, nos anos 90, já dominava o mercado global. A visão de Gates se concretizava. Computadores pessoais estavam em escritórios, escolas e casas ao redor do mundo. Estratégia agressiva e monopólio. A ascensão da Microsoft não foi apenas fruto de inovação, mas também de estratégia agressiva. Gates negociava contratos que garantiam que o Windows fosse instalado em praticamente todos os PCs vendidos. Essa abordagem consolidou o monopólio da empresa e fez de Gates um dos homens mais ricos do planeta. Essa postura gerou críticas e até processos judiciais. Nos anos 90, a Microsoft enfrentou acusações de práticas anticompetitivas, especialmente por integrar o navegador Internet Explorer ao Windows. Apesar das batalhas legais, a empresa manteve sua posição dominante. O impacto global da revolução do software. O que Gates e a Microsoft fizeram foi muito mais do que criar programas. Eles democratizaram o acesso à tecnologia. O computador deixou de ser uma máquina restrita a especialistas e passou a ser uma ferramenta cotidiana. Empresas inteiras nasceram graças ao ecossistema criado pelo Windows. A evolução do software abriu o caminho para a internet, para o comércio eletrônico e para a era da informação. O legado dessa fase é imenso. Produtividade: milhões de pessoas passaram a usar computadores para trabalhar, estudar e se comunicar. Economia: novas indústrias surgiram, impulsionando empregos e inovação. Cultura: o computador se tornou parte da vida moderna, moldando hábitos e comportamentos. Gates, o visionário. Durante essa revolução, Gates se destacou não apenas como empresário, mas como visionário. Ele tinha a capacidade de antecipar tendências e transformar ideias em realidade. Sua obsessão por software não era apenas técnica, mas filosófica. Acreditava que o software era a chave para liberar o potencial humano. Essa visão moldou a era digital e transformou a Microsoft em um império. O jovem rebelde de Seattle havia se tornado o arquiteto da revolução do software. Do bilionário da tecnologia ao maior filantropo do planeta. Nos anos 2000, Bill Gates começou a perceber que sua missão já não estava apenas ligada à Microsoft. Ele havia conquistado praticamente tudo no mundo da tecnologia. A empresa dominava o mercado de software. O Windows estava presente em milhões de computadores e sua fortuna o colocava entre os homens mais ricos do planeta. Mas Gates enxergava um novo desafio: usar sua riqueza e conhecimento para enfrentar os maiores problemas da humanidade. A criação da Fundação Bill and Melinda Gates. Em 2000, junto com sua então esposa Melinda, Gates fundou a Bill and Melinda Gates Foundation, que rapidamente se tornou uma das maiores organizações filantrópicas do mundo. O objetivo era claro: investir em saúde, educação e redução da pobreza em escala global. A fundação começou com um foco especial em saúde pública, destinando bilhões de dólares para pesquisas e programas de imunização em países em desenvolvimento. Gates acreditava que doenças como malária, poliomielite e tuberculose poderiam ser combatidas com ciência e logística, da mesma forma que havia revolucionado o setor tecnológico. Impacto na saúde global. Um dos maiores legados da fundação foi o investimento em vacinas. Milhões de crianças em países pobres receberam imunizações que salvaram vidas e reduziram drasticamente a mortalidade infantil.
A fundação também apoiou programas de combate ao HIV/AIDS e ao desenvolvimento de novos medicamentos e tecnologias médicas. Outro destaque foi o combate à malária, uma doença que ainda mata centenas de milhares de pessoas por ano. Gates investiu em pesquisas para novas vacinas e métodos de prevenção, como mosquiteiros tratados como inseticida. Essas iniciativas tiveram um impacto direto. Segundo relatórios internacionais, milhões de vidas foram salvas graças aos programas apoiados pela Fundação. Educação e oportunidades. Além da saúde, Gates também voltou sua atenção para a educação. Ele acreditava que o acesso ao conhecimento era a chave para quebrar ciclos de pobreza. A fundação financiou bolsas de estudo, programas de capacitação de professores e iniciativas para melhorar o ensino em escolas públicas. Nos Estados Unidos, a fundação apoiou reformas educacionais e projetos voltados para aumentar a taxa de conclusão escolar. Globalmente, investiu em programas que ampliaram o acesso à educação básica em regiões carentes, sustentabilidade e mudanças climáticas. Com o passar dos anos, Gates passou a se preocupar também com o futuro do planeta. Ele investiu em projetos de energia limpa, agricultura sustentável e soluções para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Em seus livros de palestras, Gates alerta para a necessidade de inovação tecnológica para enfrentar a crise ambiental. Ele acredita que, assim como o software transformou o mundo, a ciência pode criar soluções para garantir um futuro sustentável. Essa visão o levou a apoiar startups e pesquisas voltadas para energias renováveis e tecnologias de captura de carbono. Críticas e reconhecimento. É claro que sua atuação filantrópica não passou sem críticas. Alguns questionam o poder que bilionários têm ao direcionar recursos para causas específicas, enquanto outros apontam que a fundação poderia ser mais transparente em suas decisões. Ainda assim, o impacto positivo é inegável. Bill Gates se tornou um símbolo da filantropia moderna, mostrando que grandes fortunas podem ser usadas para enfrentar desafios globais. Sua fundação é considerada uma das mais influentes do mundo, com capacidade de mobilizar governos, empresas e organizações internacionais. O novo papel de Gates. Ao se afastar da Microsoft, Gates assumiu um novo papel, o de filântropo e ativista global. Ele continua sendo uma voz influente em debates sobre saúde, educação e sustentabilidade. Sua transição do império tecnológico para a filantropia mostra que sua visão sempre esteve além dos negócios. De bilionário da tecnologia ao maior filantropo do planeta, Gates prova que inovação e propósito podem caminhar juntos. Sua atuação na fundação é uma extensão de sua filosofia: usar conhecimento e recursos para transformar vidas. Bill Gates não é apenas o fundador da Microsoft. Ele se tornou um dos maiores símbolos da era digital e da filantropia moderna. Sua trajetória, que começou com rebeldia juvenil e paixão por programação, evoluiu para a criação de um império tecnológico e, mais tarde, para um papel de liderança global em causas sociais e ambientais. O impacto de Gates transcende negócios. Ele moldou a forma como vivemos, trabalhamos e pensamos sobre o futuro. O legado tecnológico. O primeiro grande legado de Gates é tecnológico. Ao criar a Microsoft e popularizar o Windows, ele democratizou o acesso ao computador pessoal. Antes, computadores eram máquinas restritas a laboratórios e grandes corporações. Com o Windows, qualquer pessoa podia interagir com um PC de forma simples e intuitiva. Essa revolução mudou a economia global. Empresas inteiras nasceram graças ao ecossistema criado pela Microsoft. Profissões foram transformadas, novos mercados surgiram e a produtividade mundial deu um salto gigantesco. Gates ajudou a abrir caminho para a internet, para o comércio eletrônico e para a era da informação. Hoje é impossível imaginar um mundo sem computadores pessoais. Essa ubiquidade é resultado direto da visão de Gates. Um computador em cada mesa e em cada lar. O legado social. O segundo grande legado de Gates é social. Ao se afastar da Microsoft e dedicar-se à fundação Bill and Melinda Gates, ele mostrou que bilionários podem usar suas fortunas para enfrentar os maiores desafios da humanidade.
A fundação investiu bilhões em saúde pública, educação e sustentabilidade. Milhões de vidas foram salvas graças a programas de vacinação e combate a doenças como malária e poliomielite. Milhares de estudantes tiveram acesso a oportunidades educacionais que mudaram suas trajetórias. Esse impacto social é tão relevante quanto sua contribuição tecnológica. Gates provou que inovação não precisa se limitar ao mercado. Pode ser aplicada para resolver problemas globais e melhorar a vida das pessoas. O legado ambiental. Nos últimos anos, Gates também se tornou uma voz influente no debate sobre mudanças climáticas. Ele acredita que a ciência e a tecnologia são fundamentais para enfrentar a crise ambiental. Por isso, investe em energias renováveis, agricultura sustentável e soluções de captura de carbono. Em seu livro Como Evitar um Desastre Climático, Gates defende que governos, empresas e indivíduos precisam trabalhar juntos para reduzir emissões e criar um futuro sustentável. Sua atuação nesse campo reforça a ideia de que seu legado não está apenas no passado, mas também no futuro. Críticas e controvérsias. É importante reconhecer que Gates também enfrentou críticas. Durante os anos 90, a Microsoft foi acusada de práticas monopolistas e enfrentou processos judiciais. Mais recentemente, alguns questionam o poder que bilionários têm ao direcionar recursos para causas específicas. Ainda assim, o impacto positivo de sua atuação é inegável. Gates conseguiu transformar críticas em oportunidades de aprendizado e se reinventar como líder global. Inspiração para gerações. O legado de Gates também é inspiracional. Sua história mostra que curiosidade, ousadia e visão podem transformar o mundo. Ele inspira empreendedores, estudantes e líderes a pensar grande e agir com propósito. De jovem rebelde em Seattle a bilionário filantropo, Gates prova que inovação e responsabilidade podem caminhar juntos. Sua trajetória é uma lição de que sucesso não se mede apenas em riqueza, mas também em impacto. O impacto global. Hoje, Bill Gates continua ativo, escrevendo livros, palestrando e investindo em soluções para o futuro. Ele é visto como um dos maiores visionários da era moderna, alguém que não apenas criou um império tecnológico, mas também usou sua influência para enfrentar desafios globais. Seu impacto é global e multifacetado. Tecnológico, democratizou o acesso ao computador. Social, salvou milhões de vidas com programas de saúde e educação. Ambiental, defende soluções para enfrentar a crise climática. E inspiracional, inspira gerações a inovar e agir com propósito. Conclusão. O legado de Bill Gates é a prova de que rebeldia criativa, visão estratégica e responsabilidade social podem transformar o mundo. Ele não é apenas um empresário ou filântropo, é um arquiteto da era digital e um ativista global. De jovem rebelde curioso a líder mundial, Gates deixou uma marca indelével na história. Seu impacto continuará sendo sentido por décadas, talvez séculos. E sua história é um convite para todos nós. Usar conhecimento e recursos não apenas para prosperar, mas para transformar vidas.